Bom, hoje eu trouxe uma palavra do Senhor para todos nós, né? Claro. Cujo tema é: você se ama ou você se suporta? Já parou para pensar nisso? Você se ama ou você se suporta? Ou seja, você gosta de você mesmo? Você gosta de você mesmo? Você gosta da sua companhia? Eu gosto da minha companhia. Eu amo ficar em casa. Mas o que é suportar? Às vezes você pode falar: claro que eu gosto de mim mesmo, pastora, mas você se tolera? E é sobre isso que eu acredito que o Senhor vai abrir os nossos olhos aqui esta noite. Amém? Glória a Deus, igreja. Saber disso é tão importante, porque se você consegue responder esse tipo de pergunta, as coisas podem começar a descortinar diante da sua vida. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade, não importa o seu nível de escolaridade, não importa nada. Mas eu acredito que se você conseguiu, nesse pequeno período, esse tempo agora que nós estamos juntos, pelo menos pensar um pouquinho em si mesmo, você já está assim no caminho certo, sabia? Porque você vai conseguir cumprir o mandamento do Senhor. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo? Se você não gosta de mim, meu irmão, se você não gosta de mim, minha irmã, é porque você não gosta de você. Sabia disso? Se você não gosta de alguém que está aqui dentro ou alguém que está lá fora, é porque as coisas ainda não se descortinaram para você. As coisas ainda estão muito fechadas. Nós só podemos cumprir esse mandamento do Senhor se nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Então você gosta de você ou você se tolera? Quando você tem algo dentro de você, quando você tem alguma coisa sobre você mesmo que você não gosta de falar para outra pessoa, quando você não gosta de falar sobre você mesmo, preste bem atenção no que você está ouvindo. Quando você não gosta de falar sobre você mesmo, quando você esconde quem você realmente é, de quem que você vai conseguir esconder isso? De Deus? Possível. De você mesma? De você mesmo? Não tem como. Então, quando você não gosta de falar sobre você, quando você não quer falar sobre você, na realidade você está querendo esconder alguma coisinha que você acredita que outra pessoa não possa saber. Então, se você não consegue esconder de Deus e nem de você, você vai estar escondendo de quem? Da outra pessoa, das outras pessoas. Amém? Presta bem atenção que vocês vão ler agora. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, versículo 27. Gente, é Jesus falando aqui. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta. Qual é o profeta que o Senhor está se referindo? Eliseu. Jesus está dizendo, gente, tinha um monte de leprosos no dia de Eliseu. Muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi o quê? Curado ou purificado? Ah, tem diferença, hein? E nenhum deles foi purificado, senão Naamã,
o Ciro. Mas aonde que o profeta Eliseu estava nessa época? Em Israel. Ou seja, ninguém daquela cidade conseguiu ter a sua purificação, senão um homem que não era de Israel, mas era da Síria. Poxa vida! Então quer dizer que os milagres não são para os filhos de Deus? Quer dizer que os filhos de Deus são só os que estão aqui dentro hoje, não tem ninguém lá fora? Fechou a porta já? Não se pode agora conversar com qualquer um, não pode ter amizade com qualquer um, porque nós somos santos, purificados, ao ponto de não podermos nos contaminar com ninguém? Que isso? Como é que a gente vai amar o próximo? Não é desta maneira. Só um conseguiu abrir o coração e acreditar naquele que estava dando a direção no dia: Eliseu. Quantos que passaram pela mão daquele profeta? Quantos que ouviram a voz daquele profeta, mas não conseguiram ser purificados? Apenas um homem que veio de fora. E olhe lá. Aí, para quem não conhece Naamã, vamos agora lá para o livro de 2 Reis, por favor. É onde a palavra de Deus vai ser pregada essa noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Vamos entender quem que é esse Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do seu chefe, e de muito conceito, porque por ele foi que Deus, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, mas ele tinha um problema. Qual que era o problema dele? Leproso. Então eu quero que vocês parem e prestem bem atenção. Se Deus deu vitória para a Síria através de um homem que tinha lepra, Deus o fez ser diferente no meio daquela geração, no meio daquele povo, e o próprio chefe, o próprio comandante dele reconheceu isso. O que é que o comandante dele fez vista grossa a partir daquele momento então? O que acontece com uma pessoa que tem uma doença que é altamente contagiosa? Ela não pode ter contato com ninguém. Ela precisa estar aonde? Isolada, em isolamento. Naamã aqui já era leproso. Então quer dizer que as pessoas não sabiam que ele era leproso? Eu tenho certeza que não. Só os que conviviam com ele. Só os que conviviam com ele, por quê? Porque ele tinha muita influência diante do chefe dele. E ele era um general. Naamã era um general. Era um homem de guerra, era um homem influente, um homem vitorioso. Mas um dia, lá naquela época, naquele tempo, a lepra, gente, estava lá. Era comum as pessoas que estavam pegando lepra. Tinha contaminação, do jeito que nós temos hoje aqui, só que a doença é outra, É o Covid. Naquela época, estava tendo um surto. As pessoas estavam se contaminando com a lepra. E ele, infelizmente, se contaminou. Ele foi contagiado. E em vez dele se isolar, na maioria das coisas que ele tinha que fazer, não, se fazia vista grossa, porque ele era uma pessoa muito estimada. E eu comecei a parar e pensar sobre isso. Falei, meu Deus, então quem será do convívio dele que sabia realmente sobre a doença dele? Eu não sei. A família, os oficiais que estavam perto dele. Então eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, como é que é importante o tipo de pessoa que Deus coloca na nossa vida. Porque tem tipos de pessoas que Deus coloca na nossa vida, igreja, que é pro resto da vida, é para sempre. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que são pessoas o quê? Passageiras.
mas que marcam a nossa vida. Mas tem pessoas que vão aparecer na nossa vida para cumprir um propósito, um desígnio de Deus, vão aparecer e depois nós não vamos mais vê-las. Por isso que a gente não pode criar expectativa em pessoas. Por isso é que Deus quer que você hoje responda para você: você se ama ou você se suporta? Porque quando você passar a se amar, você não vai criar expectativas em outras pessoas. Se elas te magoarem ou não, isso não vai paralisar o seu caminho. Amém, igreja? Então, aquela menina, aquela doméstica, aquela menina que justo aquele dia estava lavando a louça, justo aquele dia a patroa dela entrou na cozinha, que é a mulher do Naamã. Vai ver que aquela mulher não tinha nem a vontade, não tinha nem hábito de entrar na cozinha e se misturar com uma hebreia, né? Vocês estão lembrados quem que era a funcionária lá da casa de Naamã? Aquela menininha que veio de Israel, do povo hebreu, que veio cativa. Ela não veio porque ela quis, ela foi trazida, ela veio presa. Não perguntaram se ela queria trabalhar nessa casa e ganhar tal salário. Isso não foi combinado. A menina passou a ser doméstica naquela casa. Um dia lavando louça, sei lá, comentou com a patroa dela: se o meu chefe, o meu senhor, se Naamã soubesse quem é que tem lá em Israel, se ele fosse lá, ele encontraria a cura. Mas não é sobre isso, não é nisso que eu quero entrar com vocês. Eu quero dizer que importância que teve aquela menina naquela casa. Porque através daquela menina, Deus alcançou o coração daquele homem. Amém? Primeiro Deus alcançou foi o coração da mulher, né? Porque foi a esposa dele que passou para ele. Que coisa mais tremenda quando Deus alcança o coração de uma pessoa. Que coisa mais tremenda que é quando você senta para conversar com uma pessoa e ela não fala mais de pessoas. Ela não fala de crise, ela não fala de coisas, sabe? Nossa, pai. Ela fala sobre projetos, sobre sonhos. Por quê? Porque ela já sabe, Deus encontrou o coração dela. Então, quando a pessoa fala da outra, eu tinha esse problema, igreja. Se eu olhasse para a pessoa, mesmo nunca tendo visto ela na minha vida, nossa, como eu tinha esse problema. Eu já pensava dentro de mim: com essa daí eu não vou dar certo não. Não fui com a cara não. Mas agora, estudando psicologia, eu passei a entender que todas as vezes que eu falo de alguém, na verdade eu estou falando de mim mesma. Todas as vezes que você julga a pessoa sem conhecê-la, toda vez que você julga alguém sem saber nada da vida da pessoa, às vezes um bom dia, uma boa tarde, e você fala e às vezes até aumenta alguma coisinha, né? Na verdade você está falando de você mesmo. Você está se vendo naquela pessoa. Então, quando Deus coloca uma pessoa diferente na sua vida, quando Deus coloca pessoas passageiras na sua vida, e principalmente se elas forem de Deus, aproveite o que essas pessoas têm para te dizer. Mas se ela não encaixar, ou se ele não encaixar na maneira como você acha que deveria ser, ou fazer, esquenta a cabeça não, porque o Senhor não vai se importar com essa maneira como que você pensa. Ele vai continuar a obra dele. Então não julgue as pessoas: eu só acredito se falar tal coisa. Não, eu não gosto do jeitinho da pessoa. Na verdade é do teu jeito que você não gosta. Não é a pessoa o problema. O problema nunca são os outros. Você já entendeu isso? Já mesmo? Já mesmo? Então você já parou de brigar com a sua mãe? Já parou de brigar com seu pai? Nossa, já parou de brigar com as pessoas no Facebook? Eu escutei uma risadinha, não sei de onde veio, mas eu escutei. Não dá para discernir nada daqui de cima, vocês com essas máscaras. No início da pandemia eram umas máscaras que cobriam o nariz e a boca, agora está cobrindo aqui, ó. Então não dá para saber nada. O problema não são os outros, igreja, o problema somos nós. Naamã não quis entrar no rio.
Naamã não queria se submeter. Mesmo sendo um general, não eram todos que sabiam da sua lepra, não eram todos que sabiam a sua verdade. Sabe qual que era a proteção de Naamã, igreja? Um casaco. Aquele casaco cobria todas as lepras. Ninguém via as feridas, ninguém via aquelas chagas. Então entrar na água e se submeter a uma transformação era muito difícil para ele, que primeiro ele teria que se despir. Primeiro ele teria que tirar a sua proteção, e as pessoas do convívio dele, ou aqueles que estavam na comitiva, aquele dia que ele foi para Israel conversar com o profeta Eliseu, iriam descobrir a sua lepra. Então a primeira coisa antes de uma transformação é você deixar as pessoas realmente ver, te conhecer como você é. Ele tirou a roupa, ele se despiu, ele enfrentou e ele foi curado. Você sabia que quando você fala das suas fraquezas para o outro, as suas fraquezas se tornam mais fracas ainda? Não porque elas te deixam mais fracas, mas porque elas perdem o poder sobre você. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quanto mais você falar dos seus medos, da sua insegurança para alguém, melhor vai ser para você e não para a pessoa que está ouvindo? Porque aquilo que está te acometendo, aquilo que tem sido um problema para você, vai perder a força. E Naamã não entendia isso, porque ele precisava se portar como um homem. Poxa, eu sou homem, não é com qualquer um que eu falo. Aliás, falar para quem? Se eu quiser eu falo direto com Deus, mas não é assim, não está de acordo com a palavra. E Naamã se submeteu, entrou na água, e como para muitos poderia ser um mergulho só, para ele precisou ser quanto? 7. O que Deus queria tratar com Naamã, igreja? O orgulho. O orgulho. E o orgulho é uma das máscaras que todos nós usamos. Eu quero falar para vocês hoje sobre uma coisa que tem o nome de persona. A personalidade das pessoas derivam desta palavra persona. E o que significa a palavra persona? Máscaras. Não essa de tecido que vocês estão usando, mas a máscara que gruda dentro da sua personalidade. E as pessoas pensam que você é que você é uma, mas na verdade não é nada daquilo. Porque de Deus não tem como esconder. De mim eu não consigo esconder. Então eu consigo esconder das pessoas quem eu realmente sou. E eu volto a te perguntar: você se ama ou você se tolera? Ah, como eu me tolerei muitos anos da minha vida. Como eu me tolerei muitos anos da minha vida. Chegava em grupinhos de pessoas, isso antes de entrar para a igreja, extremamente tímida, preferia o quê? Se eu não abrir a boca, eu não corro risco de pagar mico, né? Então eu não falo. Vocês têm noção, eu consegui ficar quieta? E eu conseguia. Chegava perto das pessoas, eu não abria a boca, porque eu tinha medo de abrir a boca e alguém tirar sarro. Eu tinha medo de abrir a boca e falar alguma coisa errada no português, errar alguma coisa. Eu tinha medo de abrir a boca e o que será que o outro vai pensar em relação à minha pessoa? E assim eu fui me tolerando há muito tempo, muito tempo. E é esse o erro que nós não podemos cair hoje, porque na verdade isso pode ser uma baita de uma cilada para a sua vida. O diabo começa a colocar no seu coração
que aquelas pessoas, principalmente a sua família, não é aquilo que você pensa. São pessoas que não querem o seu bem, são pessoas que maquinam o mal contra você, são pessoas que torcem contra você, mas isso não está em linha reta com a palavra de Deus. Está, igreja? Não, está em linha reta com a palavra do diabo. Então, quando ele quer marcar alguém, quando ele quer colocar uma opressão em cima de uma pessoa, ele faz a pessoa começar a pensar do jeito que ele quer que ela pense. E o interessante é que ele coloca um determinado grupo que pensa igual a você. Aí você pensa, achei quem me entende, achei quem me conhece, achei aonde eu posso ser eu mesma. Mentira, mentira. Isso é uma mentira. Hoje nós estamos aqui porque nós não temos medo de nos submetermos a Deus. E transformação só vem se for dele, igreja. Sabia disso? Não existe transformação se não for no Senhor. Como eu gostaria que o meu marido fosse do jeito que eu... Sabe? Ô, gente, são muitos anos de casado. Vocês acreditam que ele ainda não está do jeito que eu quero que ele esteja? E não vai ficar? Nunca. E bem capaz se ele pensa que eu vou ficar do jeito que ele quer, né? Não fico mesmo. Por quê? Porque eu quero ser como que está escrito aqui, ó. Não que ele não queira que eu seja o que está escrito aqui. Vocês conseguem entender? Às vezes a gente molda a pessoa, né? Ela vai usar tal número, ela vai fazer isso, ela vai falar aquilo, e se eu falar tal coisa, ela vai falar sim, amém, pronto, acabou. E as coisas não são assim. As pessoas são como elas querem e decidem ser. Até o dia que nós somos confrontados pela palavra, a gente se olha na palavra e vê, poxa, eu não sou nada do que está escrito aqui. Então eu posso ser melhor? Sim. O problema vai ser se você consegue. Algumas pessoas andaram com Jesus. Algumas delas não conseguiram ser quem elas gostariam de ser. Pessoas fracas não andam com o Senhor. Pessoas fracas falam de pessoas. Pessoas fortes se transformam. E é por isso que nós todos estamos aqui dentro da igreja. Porque nós somos fortes. Eu fico indignada quando alguém fala, vocês são todo um bando de gente fraco, fanáticos. Estão tudo na igreja, papapá, porque a igreja certa é a tal da... Que bobagem. Eu estou no caminho. Eu me submeto a Deus. Porque o que eu mais tenho, igreja, hoje, não tinha antes, é a humildade para dizer para vocês que eu não sei nada. Você consegue tirar a sua máscara lá da sua personalidade? Você consegue tirar a sua máscara que você colocou e passa no meio das pessoas, e as pessoas pensam, eu queria ser igual a ela, nossa, eu queria ser igual aquele cara. Mas com ou sem máscara? Porque debaixo da máscara é que realmente está quem somos. Amém? E quem é você? Você tem coragem de falar sobre você? Você gosta de falar sobre você? Naamã precisou tirar o casaco. Todo mundo viu a lepra dele. Você precisa tirar a sua máscara. Você precisa ser quem você realmente é. Falando errado, falando certo, sendo da maneira como você é. Porque a maneira como você foi criado, a maneira como você foi formado, essa é a maneira que Deus quer. Amém? Você correria o risco de mostrar quem você é? Você correria esse risco? Você aceitaria esta semana
Aconteça o que acontecer, você resolver os seus problemas, você agir, você falar como você tem que falar, da maneira como você realmente é? Transformado pela palavra? Hein? Ou será que algumas pessoas não gostariam de te conhecer, na verdade, como você é? Será que elas te aceitariam? Será que elas te rejeitariam? Será que elas te colocariam de lado? Ou será que realmente elas te amariam por você ser quem você é de verdade? Vai chegar um tempo, igreja, e nós já estamos chegando nesse tempo, que não vai ter mais como enganar. As pessoas vão começar a usar outro tipo de máscara, outros tipos, mas o Senhor já está dizendo para você hoje: tira a sua, fala para ela quem você realmente é. Você veio aqui esta noite porque você está com muito medo de perder quem você tem ao teu lado. Você está com muito medo de perder. Mas o Senhor está dizendo para você: fala para Ele. Tira a tua máscara, fala para Ele: eu sou assim, assim, assim. Eu sirvo a Deus, eu escolhi ser assim, assim, assim. Tá bom para você? O risco você vai correr. Orgulhosos não correm risco. Orgulhosos são pessoas que não se submetem. Orgulhosos são pessoas que já têm o seu plano formado dentro de si, e eles não mudam. Orgulhosos não mudam até que retire a sua máscara. O que os orgulhosos não entendem, pelo medo que eles têm de fracassarem, é que eles já são os fracassados. Amém? E eu posso descrever como que é a vida de uma pessoa orgulhosa, porque eu já fui. Eu aprendi com a Bispa Ana uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. E uma das aulas minha lá na psicologia, eu não me lembro qual matéria que foi, eu fiquei muda. O povo, eu costumo observar, o povo toma aqueles ensinos e eles estão escrevendo lá, e eu tenho hora que eu não consigo nem escrever, eu até esqueço o que o professor falou, porque dá aquele impacto dentro do meu peito. Pá! Meu Deus, eu ouvi isso na igreja. Meu Deus, eu ouvi isso dentro da igreja e eu já sabia isso antes de todos esses daqui. Não é possível. Só que a gente ouve com mais técnica, né? Com mais coisinha aqui, coisinha ali, mas nada de diferente do que o Senhor já fala para nós, igreja. Nada. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de voltar a estudar, de sair de um emprego e ir para outro, ou recomeçar um emprego depois de muito tempo sem trabalhar, você vai ver: nossa, na entrevista só falaram coisas que o Instituto de Vencedores fala. Nossa, no lugar tal só fala isso. Tudo coisa que para mim já é comum, porque eu estou dentro da igreja. Eu ouço isso do Tiago Sonoda, né, Tiago? Eu ouço isso do meu genro Felipe direto, porque eles fazem cursos e mais cursos e falam: não é diferente do que nós ouvimos na igreja. Então olha que preparo que nós estamos tendo. Olha que preparo. Então o que eu aprendi com a Bispa Ana? O que eu fui saber lá na faculdade? Que se eu quiser ser abençoada nessa terra, eu preciso honrar meus pais. Está escrito. Só que na psicologia muda um pouco. Eles falam assim: se você quiser ter um trabalho, se você quiser ser um profissional, é desse jeito. Se você quiser ser um profissional de sucesso, honre os seus pais. Porque a maneira como você trata o seu pai, a maneira como você trata o seu pai, a maneira como você trata a sua mãe, será a maneira como você vai tratar todas as outras pessoas da sua vida. Nossa, meu Deus do céu. Quer dizer que do jeito que eu trato a minha mãe e meu pai, a maneira como eu vou tratar as outras pessoas? Ah, eu não acredito nisso.
Já é um fracassado, você é orgulhoso, né? Você é orgulhosa, né? Já é fracassado. Vai bater de um lado, vai correr do outro, vai tentar fazer isso, vai abrir aquilo. Não vai conseguir. Por quê? Porque não honra o pai. José do Egito passou por isso. José, no meio de todos os irmãos, todos amavam o pai, mas só um honrou o pai. Foi José. Foi o único que não fugiu do seu pai. Foi o único que sempre quis estar com o seu pai, mas ele foi tirado, né? Não vou entrar nisso agora, porque só tem 1 hora de culto. Mas no futuro, quando Deus virou o cativeiro de José, presta atenção que Deus está falando com vocês. Até os irmãos que judiou dele, foi José que ajudou o irmão. Então saiam daqui esta noite sabendo de uma coisa: quanto mais você fugir do seu pai, quanto mais você tiver vergonha do teu pai, quanto mais você falar do seu pai, mas igual, literalmente igualzinho a ele você será. Quanto mais você tiver vergonha dos seus pais, quanto mais você fugir da sua casa, quanto mais você desonrar a sua família, os seus pais, mais você vai tratar as pessoas da maneira como você tratava os seus pais. E profissionalmente, sua vida vai ser assim, ó. Amém, igreja? Vocês estão dispostos a olhar para dentro de si mesmo esta noite? Ou você continua olhando para o seu irmão? Ou você continua olhando para a sua irmã? Vocês estão dispostos a olhar para dentro de você mesmo? Porque aqueles que estão dispostos a olhar para dentro de si mesmo são pessoas que têm toda possibilidade aqui nesta terra e a unção de Deus para ter uma reviravolta na vida. Não importa o que eles fazem ou o que eles deixem de fazer, seus pais são os seus pais. Se você tiver que recomeçar em alguma coisa, recomece diante de Deus, dizendo a Ele que você transgrediu o mandamento dEle e se acertando com seu pai e com a sua mãe. Depois vai, acerta o resto. Não tem como ir para frente se lá atrás a sua vida, ó, tá tudo arrebentada. Não é assim que funciona. E Naamã resistiu para entrar na água. Precisou outras pessoas falarem para ele, porque quando ele chegou perto da água, a palavra de Deus diz que ele voltou. Ele chegou a tomar o caminho de volta para a Síria. E um dos oficiais, homem inteligente, né, pessoas que Deus coloca assim passageiramente, bem passageiro na vida de outras. Sabe aquelas pessoas que passam de relance, e deixam uma coisinha boa? Disse assim para ele: poxa, mas se tivesse pedido uma coisa tão difícil, hein? Se fosse uma coisa tão difícil, o Senhor teria feito, não teria? Uma coisa tão fácil. Sim, é por isso que andar com Jesus não é fácil. Porque as pessoas pensam que são coisas mirabolantes, e não são, são simples. E por ser simples demais, depender só de você, você não quer. Se dependesse de outro, né? Não, mas depende de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor? O louvor. Você teria coragem de colocar suas fraquezas diante de uma outra pessoa? Fraquezas são seus medos. Fraqueza é aquilo que você tem medo de errar. Fraqueza é aquilo que você pensa em relação a você mesma. Fraqueza é quando daquele dia de ira, naquele dia com muitos problemas, e você olha para você e você começa a recitar tudo o que você é. É no momento de ira, é no momento
de muita pressão, que a pessoa realmente fala quem ela é, mas às vezes fala olhando para um espelho, às vezes fala para uma esposa, às vezes fala diante do marido, mas no outro dia esquece, né? Veste a máscara de novo, coloca aquela máscara que não é a dela e vai atuar em outro palco. Você teria coragem realmente de dizer a partir de hoje as suas fraquezas? Eu estou dizendo para vocês, igreja, quando nós falamos de nossa fraqueza para uma outra pessoa que pode nos ajudar, as nossas fraquezas se tornam menores. Não vou dizer que ela desaparece. Elas se tornam menores, mas corre o risco até de desaparecer, de nós sermos curados. Vocês estão vendo que eu estou me incluindo agora? Porque o que fizeram com você, tudo que você já passou, tudo que você já ouviu, todas as coisas erradas que você já aprendeu, eu posso resumir: te tornou uma pessoa insegura, te tornou uma pessoa com muito medo, e pode ter te tornado uma pessoa intolerante. Antes de brigar com a sua esposa, você teria coragem de virar para ela: não fala assim comigo? Sabe por quê? Porque senão eu vou me irar, porque na verdade eu me sinto um lixo, eu me sinto assim, eu não quero te falar. Sabe por quê? Porque eu acho que se eu contar isso para você, você vai passar a tripudiar em cima de mim. Olha, meu irmão, se uma mulher, diante de uma verdade, tripudiar em cima de você, se você não casou ainda, não casa não, tá? Porque a mulher verdadeira, a mulher de acordo com a palavra de Deus, não é aquela que pisa e dá o último chute para cair no buraco, não, é aquela que dá a mão, que levanta, porque o próximo começa dentro da casa dela, são os que estão perto. E a mesma coisa para você, mulher. Você teria coragem de dizer para o seu marido quem você realmente é? Como você se sente quando ele fala tal coisa? Não, eu não tenho, porque senão a partir de agora, minha vida vai ser... Esses tempos atrás, uma pessoa do mundo me procurou e falou assim: eu estou perdendo um amor. Ele tá indo embora e eu não sei o que eu faço. Eu vou perder, e se eu perder eu vou morrer, porque eu amo esse homem. Aí me contou tudo ali, como que era, tal, e eu fiquei, puxa vida, aquela coisa, sabe, que eu tô acostumado com vocês. Eu falei: eu posso te dar um conselho? Eu não gosto desse negócio de conselho, mas para a pessoa eu não podia falar outra coisa, tinha que ser conselho, né? E dei. E a pessoa chorou, a pessoa até escreveu o que tinha que fazer, sabe? Passados uns dias, viu umas coisas assim que não tinha nada a ver, tal, não posso entrar muito. Aí eu perguntei: nossa, e aí, deu certo? Deu certo o quê? Uai, e fulano? Fulano, já estou noutra. Mas você acha que eu ia fazer aquilo? Você acha que eu ia mostrar para ele que eu estava afim? Vai nascer homem, Eu falei: meu Deus. Eu tinha certeza que ia dar certo, igreja. Mas na verdade a pessoa não pode se mostrar verdadeiramente quem é. Se você não tiver liberdade de mostrar quem verdadeiramente você é, então eu sinto muito por você. Você vai continuar usando uma máscara, e essa máscara vai te engessar.
Vai fazer você sorrir na hora que você não tem que sorrir. Vai fazer você chorar na hora que você não tem que chorar. E você vai continuar assim, representando. E no grego, máscara significa o quê? Vocês lembram? Jesus falava muito: hipócrita. Hipócrita. Eu não quero isso para minha vida. Tá vendo esse vestido que eu tô? Eu tenho ele guardado, já vai fazer acho que uns 5 ou 6 anos. Foi muito tempo que eu fui para São Paulo com meu marido, e ele estava numa promoção por R$20. Só que ele é o dobro do meu tamanho. E eu fui lá no meu tamanho e não tinha tamanho G. Aí eu fui lá na onde tem os tamanhos de gordinho, falei, eu compro o mesmo, é o modelo e é a estampa que eu quero. E eu levo para alguém, levo para minha mãe. A minha mãe conserta para mim. Só lembra disso, mãe? E ele não era assim, ele veio com 2 fitas aqui. Aliás, não, isso aqui dele era enorme, isso aqui vinha aqui. E a minha mãe falou, então vamos cortar aqui no meio, vamos amarrar, e você amarra aqui em cima, uma alça com a outra, ele fica de alcinha. Mas esse vestido está com o modelo errado, o molde dele está errado. Vocês acreditam que eu não liguei pro conselho que a minha mãe me deu? Não liguei, estava nem aí. Corta aqui, eu amarro um no outro aqui, tudo dá certo. E ela me avisou, você vai fazer, mas não vai dar certo, porque o molde, do jeito que o vestido foi cortado, está torto, está errado. Eu não quis nem saber, pois eu amarro o vestido aqui em cima, quero ver se ele não entra em mim. Ela já tinha apertado aqui dos lados. A hora que chegou um dia que eu vim no culto, fui botar o vestido ficou torto. E eu puxava o vestido, eu andava, o vestido voltava. Uai, por que eu não obedeci o conselho? Orgulho. Aí guardei ele mais uns anos e levei para Bianca. Chegou lá, a Bianca olhou, esse vestido tá torto. Igualzinho minha mãe falou. Só que aí eu já tinha tomado umas lambadas da vida. Você está entendendo que Deus está falando com você, né? Só que aí eu já tinha tomado umas lambadas da vida, já tinha aprendido muito, já sabia que a fonte dos meus conselhos, que é a minha mãe, é pura, é verdadeira. Então, lutar para quê? Vai, Bianca, desmonta o vestido e faz de novo. Gente, ele está ridículo aqui em cima, cheio de costura. Mas eu botei o vestido. Você entendeu? Eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Eu nunca fugi deles, nunca. Podia não concordar, mas sempre honrei. E é por isso que eu sou abençoada hoje. Se você não receber conselho de mãe e de pai, não tem mais quem possa fazer nada por você. E se por acaso você casar com alguém que não aceite a sua mãe, sai fora. Sai fora. Se você for casar com alguém que não aceite o teu pai, eu estou falando para homem e para mulher, sai fora. Sai fora. Porque a coisa que mais real que você tem são seus pais. E eu te garanto que a palavra não era essa. Você pode vir aqui para ver. O que você tem de mais concreto na face dessa terra são seus pais. Não importa o que eles são, o que eles fazem, são os pais. Amém, igreja? Nós estamos num rio aqui, ó. É o Jordão. Você se submeteria, pela fé, entrar nesse rio e começar a tirar tudo quanto é máscara? Começar a tirar tudo aquilo que te engessa?
Você está perdendo oportunidades, porque você tem vergonha de abrir a boca, você tem vergonha de falar, e aí achar que as pessoas vão tirar sarro da maneira como você fala. Você é única. Você é uma bênção porque você é assim. Sabia disso? Não se submeta às pessoas, se submeta a Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. E não esqueça, orgulhosos não precisam de conselhos. Eles têm o seu próprio Deus. Naamã chegou naquele dia, saiu daquela água, e ele viu que tinha sido curado. Ele viu que não valia a pena ficar se escondendo. E quando ele saiu, ele levantou as mãos e disse: não tem outro Deus maior do que o Deus de Israel. Isso significa sim que existem outros deuses, mas ele levantou as mãos e adorou ao único que é digno de ser adorado, ao único. Aleluia. Eu não sei em que, eu não sei naquilo que você tem se submetido esses tempos, esses dias, mas toma cuidado com quem você está trabalhando. Toma cuidado. Se esse trabalho não tem sido bênção para você, se esse trabalho está ofuscando tudo que você aprendeu na palavra de Deus, decida agora, em nome de Jesus, a escolher por Deus, e não por esse lugar que está tirando você da presença de Deus. Você vai perder até o seu namorado. Você vai perder. Você não está sendo mais quem você deveria ser. Você colocou outras máscaras. Tira elas hoje em nome de Jesus, para você não perder a bênção de Deus. Aleluia. Da labassuri canta lamanaias. Glória a Deus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Interessante. Por que o perdão de Deus é completo? Porque Ele, a minha, a sua. Para a gente ter o perdão completo e ser curado na alma, então
É interessante então, porque nós entendemos que nós estávamos errados, né? O orgulhoso não erra. O orgulhoso não erra. O orgulhoso não admite ser chamado a atenção. Aí do orgulho vira altivez. E Deus abate todo aquele que é altivo. Sabia disso? Então, se o orgulhoso já é um fracassado, será que na igreja, através da palavra de Deus, ainda há esperança para os orgulhosos? Para os altivos? Sim, há. Há esperança para todos aqueles que reconhecem que são errados, que são pecadores e que serão confrontados. Há esperança. E quando isso acontece, sabe uma palavrinha mágica que pode acabar com qualquer tipo de briga? Vocês conseguem saber qual é essa palavrinha? Desculpa. Desculpa. Como é difícil falar isso, né? Eu sou corajosa de falar aqui isso para vocês. Ô palavrinha dura. Ô palavrinha difícil. Desculpa. Quando você falar da sua fraqueza, a sua fraqueza perde a força. Ou ela desaparece. Então na hora que você estiver para explodir, saiba que tem uma maneira de você acabar com a briga, com o incêndio, apenas com a palavra. Desculpa. Mas ela deveria vir do lado que realmente errou. Mas geralmente o lado que geralmente erra mais é o lado mais difícil de entender que erra. Por isso muitas vezes nós, os crentes, somos passados para trás, né? Porque nós pedimos perdão por coisas que a gente não faz. É ou não é? Passa a pedir se realmente você fez alguma coisa. Você vai ver que a humildade é muito melhor. Faz um bem danado para nossa alma. Falar a verdade, falar aquilo que edifica, é diferente demais. E eu quero encerrar essa palavra. Vou pedir para o louvor ficar quietinho um pouquinho. Falando, tomando pelas palavras de um outro pastor, fazendo as palavras dele as minhas palavras. Eu não o conheço pessoalmente, e o nome dele é pastor Paulo Henrique Tavares. Ele é pastor no Templo Batista Bíblico em São José dos Campos. E por cristocidência ele é irmão do Ivan Tavares, casado com a Vanessa. A sabedoria com que ele falou, o Ivan passou para mim um áudio dele, e eu pedi autorização, e eu disse para o Ivan, é assim que eu penso. Ele falou, eu sei, pastora, por isso eu pensei na senhora. E eu falei para ele, eu vou falar as mesmas palavras, não tem problema? Ele falou, não, de jeito nenhum. E eu vou passar para você o que o isolamento faz com uma pessoa. Quiser isolar Naamã, ele não se isolou, mas buscou o quê? A cura. Todas as vezes que você não fala a verdade sobre você mesmo, você se isola. Você pensa que é a pessoa que mais tem amigos na face dessa terra, mas na verdade, ninguém tem coragem de falar sobre você, aquilo que você é. Porque você não é verdadeira com eles. Quando você é verdadeiro, você tem amizades verdadeiras. E essa pandemia está querendo fazer o que conosco? Nos isolar. Agora, se bobear, se o salão fosse pequeno, eu tinha que mandar senha para vocês. Hoje vocês não vêm, amém? Domingo que vem vocês podem vir, mas hoje quem vem é a Thaís. Flávia, você não vem. Quem vai vir vai ser a Silvana, com a moça que está lá do lado dela.
Quer dizer, nós tínhamos que ficar contando quem pode e quem não pode vir para a igreja. Eu não posso chegar perto de vocês, vocês não podem chegar perto de mim. Eu estou fazendo as coisas certinho em casa. Não estou fazendo nem reunião. Mas é isso que eles querem fazer conosco, nos isolar. Mas presta atenção, o que eu penso sobre o culto online. São palavras deste pastor, mas eu faço dele as minhas palavras, porque ele fala muito bem, ele escreve muito bem, e eu tenho essa fraqueza. Não sei falar bem e não escrevo bem. Olha só, não vou morrer por isso. Vocês que assistem os cultos pela internet, escuta aí vocês que estão em casa, não desliga agora. Preciso conscientizar vocês. Vocês não estão cultuando a Deus. Vocês devem ter o desejo de cultuar a Deus presencialmente na igreja. Por quê? Por causa da comunhão com os santos. O culto é todo centrado pelo princípio bíblico da comunhão dos santos. Não havendo a comunhão dos santos, vocês estão assistindo a nós cultuar a Deus. Mas vocês não estão cultuando a Deus. Vamos lá. Você está partilhando das orações, você está partilhando da mensagem, mas você não está cultuando. Existem hoje os chamados desigrejados, uma redefinição de que a igreja é onde eu estiver. Isso fere o princípio bíblico da comunhão, da comunidade e da comunidade local, do rito e do dia do Senhor. Você deixa de praticar o princípio que tem o nome de moderador do culto, que é você sair da sua casa e ir até o lugar selecionado, que é o lugar santo, e partilhar sua fé. E isso não tem como praticar online. A aproximação, o sair da sua casa, o ir ao lugar santo, ir à igreja, é praticar o princípio moderador do culto. Você não se encontra com outro crente, quando você não vai à igreja, não vai no culto presencial, você não se encontra com outro crente para poder lançar um ao outro estímulo da fé. Você não está em comunhão com os santos, você não está em sujeição. Ou seja, nesse sentido, aqueles que por causa da pandemia estão impedidos de frequentar os cultos, orem a Deus para que logo vocês possam estar na igreja. Para isso é compreensível o culto online. Mas, olha só, aqueles que só querem ouvir os cultos, a palavra de Deus, através da televisão, através da internet, ore a Deus para que volte o desejo de você estar cultuando a Deus na igreja, porque isso é princípio bíblico. Sabe por que as pessoas querem se isolar hoje? Para não ver o outro. Tem mulher que não dorme com seu marido, tem marido que não dorme mais com a sua esposa porque não aguenta. Casamentos estão sendo destruídos, acabando porque um desistiu. E se na família um desistir de vir no culto, aquele fermento vai levedar toda a massa. Então a verdade bíblica está sendo dita aqui hoje. Alguns que não podem nem devem estar na igreja. Para esses, o Senhor conhece o coração. Mas tem outros que estão abusando. Supermercado, casas lotéricas, praias. Amanhã meu neto volta a estudar, escolas, tudo cheio, mas a igreja não. De certo é aqui que nós vamos passar o corona, né? Certo. Mal ele sabe que é aqui que a gente tem a cura, né? Amém? Vocês entenderam o que o diabo quer fazer com a igreja nos últimos dias? Não fiquem achando que seus filhos não têm que voltar para a escola. Não temam a doença, temam a Deus. Quanto menos seus filhos forem para a escola, mais... Como que eu posso explicar sem ofender?
Menos pensante eles serão, mais fácil de dominar. Nós temos que voltar à nossa vida normal, dentro daquilo que é prudente. Primeiro em oração, conquistar isso no mundo. Enquanto a igreja estiver nessa terra, não vai ter essa brincadeira mais conosco, não. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Amém, igreja? Tem pessoas que querem se casar, tem pessoas que querem ter filhos, tem pessoas que têm muitos sonhos. Do jeito que está, vocês vão ser impedidos. Daqui uns tempos, até de nos encontrar na igreja. Se nós continuarmos nessa passividade, isso não vai acabar bem. Então a igreja toma o seu lugar nessa terra e orem, guerreiem, em nome de Jesus. Amém? E os que não estão vindo na igreja, temam a Deus, porque justo aquilo que vocês querem evitar é aquilo que vai te trazer a sua bênção. Nós, os santos, os irmãos. Eu aprendi a ser quem eu sou por causa de muitas pessoas que me humilharam. Muitas. E eu aprendi. E hoje, glória a Deus, a gente pode ensinar outras pessoas. Amém? Você se ama? Ou você se tolera? Quer fazer a obra de Deus? Cuida de você primeiro. Depois vai lá fora. Senão, tudo que você arrumar lá fora, você vai querer que eu cuide para você. E eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. Imagine se cada um que ganhar o seu para Jesus puder cuidar do seu. Mas o amor ao próximo, né? Está faltando isso. Então, cuida de você. E vamos encerrar esse culto hoje, no nome de Jesus, declarando que acabou o final dessa pandemia. Amém. No Brasil e fora do Brasil, por causa dos filhos de Deus. Nós decretamos, ligamos na terra para que seja ligado no céu, o fim e a cura para todos aqueles que estão entubados, para a glória do nome de Deus. Amém? Vão em paz, que Deus acompanhe vocês, em nome de Jesus. Estamos encerrados, igreja. Amém.